Glória a Deus, shalom, shalom, shalom. Nós proclamamos graça, glória, confiança, nós proclamamos graça, salvação, livramento, em nome de Jesus. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você que está chegando nesta adoração no Jardim, exclusivamente online, neste domingo, dia 28 de dezembro de 2025. É uma alegria estarmos juntos. Vamos juntos adorar ao Senhor, nosso Deus, o Deus da aliança, o nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, no mover do Espírito Santo. Amém? Pai, nós te adoramos no nome de Jesus, no mover do Espírito Santo, a ti a glória, a honra, o louvor, a adoração, ações de graças. Tu és o único Deus, o único Senhor. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Aleluia! Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro de Deus, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus soberano, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto mais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Este mês bíblico, este mês é um tempo para você, provar, para você experimentar, para você desfrutar da bondade do nosso Deus. Ele é bom em todo tempo. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos e queremos compartilhar com você alguns avisos importantes. Um deles é que nós estamos num tempo em que está acontecendo alterações na nossa programação. E está aparecendo aí na sua tela todas as informações das alterações para você continuar se movendo conosco e não se distrair e não perder absolutamente nada. Nós também temos compartilhado via WhatsApp e também nas nossas redes sociais todas essas informações para nós mantermos o nosso movimento, ainda que em dias de recesso aqui no Hub 5x7. Amém? Também quero encorajar você, próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, às 18 horas, uma live especial no meu Instagram, @padrianojosé. Uma palavra profética para 2026. É certo que nós nos movemos no calendário bíblico, e no calendário bíblico nós começamos um novo ano, no mês de setembro. Então, desde lá, nós estamos, no mês bíblico de Tisrei, nós estamos no ano 5786. Mas o que Deus está falando a respeito deste ano 2026? Live especial, dia
31/12 de 2025, às 18 horas, quarta-feira, no meu Instagram. Também quero encorajar você a respeito do Acertando o Alvo 2026, dia 17 de janeiro, das 9 às 18 horas, inscrição gratuita, participação gratuita, para você se mover, mobilizar a sua equipe de vigias, intercessores. É um tempo especial. O Senhor quer nos capacitar, nos dar alertas, direcionamentos, instruções para o ano de 2026, para nós acertarmos o alvo na nossa guerra espiritual, pela cura do Brasil e pelas eleições de 2026. 2026 será um ano chave para o Brasil e nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é vigiar, ver e decretar. É a nossa parte. Então vamos nos unir. Dia 17 de janeiro, mobilize toda a sua equipe de oração, de intercessão, de guerra espiritual, os teus vigias, atalaias, sentinelas. Vamos juntos, em nome de Jesus. Você faz a sua inscrição no aplicativo do Ramo Estendido ou no link da bio, nos 3 perfis do Instagram. No meu Instagram, @PAdrianoJosé, ou no Instagram da Daniela, ou no Instagram do Ramo Estendido, @Hub5x7. Também quero encorajar você a fazer a sua inscrição e participar da Escola do Reino 2026. Será a nossa 6ª edição. Cada edição tem sido um marco. Tem sido, assim, uma coluna, algo extraordinário. O Senhor tem nos agraciado de uma maneira poderosa. E este ano, olha o tema, a unção de Issacar, o Espírito, a Eclésia, como você se mover no tempo de Deus, na prática. A tribo de Issacar conhecia os tempos e as estações. Nós precisamos conhecer os tempos e as estações e saber o que devemos fazer e fazermos no tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quando nós nos movemos no tempo de Deus, nós também conseguimos tomar de volta, inclusive, o tempo perdido. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Agora preste atenção, a Babilônia faz de tudo para desgastar a tua mente e impedir você de andar no tempo de Deus. Então, é hora de você fazer essa escola. E quando você clica no link, você tem as informações dos valores da inscrição, da apostila. Também nós temos um combo e você tem descontos para fazer a escola intensiva de Issacar e se preparar para a Escola do Reino 2026, que será fundamental. Será fundamental. Também quero encorajar os jovens, jovens de 18 a 30 anos, o Acampe em Nova Safra, tudo pelo Reino 2026, com o tema Firmados, como uma estaca do céu na terra, firmados na palavra de Deus, firmados na aliança, firmados no reino de Deus, firmados, aleluia, dos dias 3 a 5 de abril. Por que nós já estamos com as inscrições abertas? Para você aproveitar o primeiro lote e ter desconto na inscrição. É simples assim. Então, acertando o alvo, dia 17 de janeiro. Escola do Reino, do dia 13 ao 17 de fevereiro. Acampe em Nova Safra, tudo pelo Reino, 2026. Dias 3 a 5 de abril. Amém? Glória a Deus. Agora, veja este vídeo que nós preparamos nesse tempo de conclusão do ano de 2025. Olha quantas coisas o Senhor fez por nós. Euforia, abundância de alegria, o povo, o Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás. Não pare, 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 não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não
está entre nós. Quantos creem que Ele está aqui? Santa euforia, abundância de alegria, um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Os justos saltam de alegria. Aquele que está entre nós, não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Glória a Deus, vocês viram quanto avanço, quantos investimentos em 2025, acampamento Nova Safra, o Copa Nova Safra, o Connections, Escola do Reino 2025, os treinamentos de primícias, oh, aleluia, Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2025, o Congresso Impacto Profético 2025, as festas bíblicas, o reflorestamento com mais de 1.000 árvores plantadas, plantas nativas da Mata Atlântica, os equipamentos, a cerca, a nova tenda e, por fim, a contratação das empresas para a legalização da ocupação da gleba e estudo para perfurar o poço artesiano e tratamento de esgoto. Por sinal, irmãos, já está definido onde será perfurado o poço. Uau, glória a Deus! Mas ainda temos um tempo, com muita calma, ainda temos um tempo, porque há todo um projeto, há todas os trâmites legais para que nós tenhamos toda a autorização e possamos fazer todo este trabalho, tanto da perfuração do poço artesiano, quanto o tratamento de esgoto de maneira adequada. Vamos orar? Eu creio que nós precisamos levantar um altar de gratidão ao Senhor. Amém? Gratidão por todos que têm guerreado conosco, que têm orado conosco e por nós, que têm exercido os seus dons, que têm trabalhado, que têm investido financeiramente. Glória a Deus. A mão do Senhor tem feito maravilhas. A destra do Senhor tem realizado milagres, proezas, maravilhas. E nós somos gratos a todos que estão se movendo conosco, os jovens do Nova Safra, os alinhados como pessoa, família, ministério, igreja, negócios, os ministros da rede apostólica, pessoas que participam dos treinamentos, dos congressos, da programação semanal. Aleluia! A nossa gratidão ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos. Nós a Ti a honra, e somente a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste centro apostólico. E por isso nós estamos alegres. Aleluia! Nós estamos alegres, Senhor, por todos os avanços que tivemos, os investimentos. Senhor, quanto respaldo, quanto sustento, nós te louvamos
porque os pagamentos estão em dia. Aleluia! Pagamento da gleba, da terra, pagamento da tenda, pagamento do reflorestamento. Aleluia! Fora aquilo que já foi completamente pago. Senhor, nós te exaltamos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. E nós abençoamos. A apóstola Daniela e eu, nós abençoamos todos que estão comprometidos neste movimento. Todos que estão engajados nesta causa do reino. Em nome de Jesus. Nós proclamamos colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Para você ofertar, semear e investir, é simples. Há uma única chave Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br. E veja, nós estamos concluindo o ano de 2025. É um tempo para você buscar o Senhor e fazer o seu planejamento de investimento para o ano de 2026. Busque ao Senhor. Senhor, como eu vou me mover neste próximo ano em ofertas, em investimentos financeiros, neste empreendimento do reino, nesta plataforma de transformação da sociedade, nesta clareira para as nações. Busca ao Senhor. As pessoas que têm buscado, o Senhor tem dado direcionamento e tem sido uma bênção extraordinária, maravilhosa. Milagres. A destra do Senhor realiza, tem realizado e realizará maravilhas. Agora, abra sua Bíblia no Salmo de número 34, versículos 9 e 10. Este é um tempo para você entregar seus dízimos, primícias e ofertas. E eu decreto em nome de Jesus que neste tempo você não será distraído. Você não será arrastado para fora do plano de aliança. Você permanecerá com a prática da generosidade, liberalidade, fidelidade nos seus dízimos, primícias e ofertas em nome de Jesus. Salmo de número 34, versículos 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Por que nós entregamos dízimos, primícias, ofertas? Por um princípio de fé. Não é por uma obrigação, não é por medo de condenação, mas por valorizarmos a graça do Senhor e pela fé, nós tememos ao Senhor, nós honramos ao Senhor com os recursos financeiros que Ele coloca nas nossas mãos. E assim nós entregamos com alegria, os dízimos, primícias e ofertas. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós oramos por aqueles que precisam estabelecer ordem, por aqueles que precisam crescer no temor do Senhor, por aqueles que precisam crescer na valorização da graça e no aumento da fé, para serem generosos, para serem fiéis nos dízimos, primícias e ofertas. Também nós oramos por aqueles que, a despeito de tudo e de todos, de todas as circunstâncias adversas, foram, têm sido e continuarão sendo generosos e fiéis nos dízimos e nas ofertas. Senhor, o Senhor repreende o devorador. O Senhor abre as janelas dos céus com bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, domingo, dia 31 de dezembro de 2025, adoração no Jardim, exclusivamente online. Vamos para a palavra desta manhã. Esta é a palavra de Deus para você, para mim, para nós. Graça e favor para ter acesso. Graça e favor para ter acesso. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3.
versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Uau! Te darei livre acesso. Erga as tuas mãos e profetize: o Senhor me dará livre acesso. O Senhor nos dará livre acesso. Pai, no poder do Espírito Santo, ministra-nos nesta hora, nesta adoração no jardim, em nome de Jesus. Fala conosco, manifesta a tua clareira. Esta palavra acesso é a palavra marlak. E marlak significa um local para caminhar. E não só numa perspectiva individual, como coletiva. Ou seja, acesso. É este lugar para você ter a sua caminhada, a sua jornada. Este lugar para você ter acesso livre. Para entrar e para sair. Aleluia. Por isso, acesso tem a ver com a porta, o portal, a abertura que estabelece este caminho por onde você anda, por onde você se move. Não há restrição no teu movimento. Esta palavra marlek, vem da palavra halak, ou haulak, que significa andar. E andar no sentido longo, no sentido rápido, no sentido de contínuo, no sentido de você entrar e exercitar-se. Uau! É um lugar de liberdade. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Aleluia! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Diga aí, acesso! Grite, acesso! Um lugar sem restrição de movimento para avançar. Aleluia! Esta foi a palavra que Deus deu para o sacerdote Josué, num momento muito especial, quando o Senhor estava quebrando, extinguindo toda a oposição satânica, em que Deus estava trocando as vestes de iniquidade por vestes novas e finas, que representa a verdadeira identidade. Estava estabelecendo um novo turbante, que representa essa cobertura, essa governança, essa autoridade. Aleluia! É neste ambiente que o Senhor diz para Josué: te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Quando nós olhamos para este mês bíblico de Tevet, nós observamos essa experiência extraordinária de livre acesso através de Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versículos 16 e 17. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e favor mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real
e a fez rainha no lugar de Vasti. Josué estava enfrentando uma oposição satânica, por isso ele não teve livre acesso na estação passada. Mas com a intervenção do Senhor, com a mudança das vestes, com o novo turbante, agora o seu caminho estava destravado, aleluia. E então Deus faz este juramento, aleluia. Eu te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. E nós vimos que Esther, para ter acesso ao palácio, para ter acesso ao rei, para ter acesso à coroa, ela precisou de graça e favor. Ela encontrou graça e favor. Meu irmão, minha irmã, nós cremos que neste ano bíblico 5786, conexão entre céu e terra, confiança que Deus faz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Neste ano de 2026, será um ano para nós vivenciarmos esta palavra. Eu te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Nós teremos graça e favor para acessarmos lugares estratégicos, lugares de influência, lugares de autoridade, lugares de prosperidade, lugares de poder, lugares que nós não acessamos antes, mesmo Deus tendo planejado para nós, mesmo nós tendo promessas. A palavra graça aqui é a palavra ren, e ren é graça. Graça, que é essa bondade, que é esse favor sem merecimento. A palavra favor é a palavra resed, e resed significa favor, bondade, misericórdia, aleluia. Esther alcançou graça, bondade, e ela encontrou favor, misericórdia, bondade. E por causa da graça e do favor, ela acessou um lugar extraordinário para estabelecer livramento ao povo da aliança. Um povo que era para ter sido extinguido, totalmente eliminado. Erga sua mão e diga, mas Deus. Veja, irmãos e irmãs, como um acesso faz a diferença. Por isso que muitas vezes Satanás se levanta com os seus principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, muitas vezes usando o mundo, pessoas perversas, muitas vezes incitando o nosso velho homem, a nossa carne e até mesmo a morte, para que nós não acessemos esses lugares de destino profético. Quando José acessou o seu lugar de destino no palácio, trouxe provisão para o seu pai, para os seus irmãos, para o povo da aliança. Marcou a história. Quando Davi acessou o seu lugar de destino, tornando-se rei de Israel e expandindo o reinado de Israel, estabelecendo o tabernáculo de Davi, o Deus da aliança foi exaltado. Há lugares, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos acessar. Agora, não é na força do braço.
não é através do favor de homens, da glória de homens, de temor de homens, mas a poderosa mão de Deus, a destra do Senhor que faz proeza, que realiza maravilhas. Em nome de Jesus. E se há um acesso que você precisa, sobre todos os acessos, é a sala do trono. Abra sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que nos deu acesso à sala do trono, ao trono da graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, em todo tempo, aleluia. Não por competência, nem por esforço, mas pelo Espírito Santo de Deus, subindo em adoração, nós temos acesso, aleluia. Aleluia! O véu foi rasgado e nós temos acesso na presença do Pai, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de promessas, o Deus de aliança, o Deus incrível, peculiar, único. Aleluia! Agora, irmãos, irmãs, há outros acessos que nós precisamos acessar na sociedade para cumprirmos o nosso propósito no tempo, no modo e no lugar. Muitas vezes Deus vai trabalhar conosco para nos preparar para termos acesso. E quem nos ensina isso são as virgens, a parábola das 10 virgens. 5 virgens nécias não se prepararam, 5 virgens prudentes se prepararam. Quando a hora do acesso chegou, as 5 virgens prudentes que estavam preparadas, elas acessaram juntamente com o noivo, Mateus capítulo 25. Muitas vezes nós não acessamos. Por quê? Porque nós somos imprudentes. Por quê? Porque nós não nos preparamos para a hora da oportunidade. E o que faz a diferença, muitas vezes, nos diz o livro de Eclesiastes, é o tempo e a oportunidade. Mas para isso, nós precisamos nos preparar. Agora, para nós termos acessos aqui, nós precisamos depender de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 113. E eu recebi essa promessa muitos anos atrás, num dos dias mais tristes da minha vida ministerial, porque eu fui celebrar um culto e não apareceu ninguém, só estava eu lá. E eu me senti fracassado, empobrecido, e no meio daquela bagunça, eu encontrei a misericórdia do Senhor. Salmo 113, a partir do versículo 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus.
Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? E ele estava me dizendo, olha, eu não estou aqui distante, eu me inclino, eu vejo o que está acontecendo por aí. O que está acontecendo com você, o que está acontecendo com esta igreja. E aí ele me deu a promessa. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Tirar do monturo, tirar do pó, tirar do lixão, para dar acesso entre os príncipes, entre os líderes do povo de Deus. E pela misericórdia de Deus eu tenho tido, juntamente com a apóstola Daniela, nós temos tido acesso aos príncipes do povo de Deus. Não só no Brasil. Então deixa eu te dizer, nesta estação 5786-2026, você precisa levantar a sua fé, fazer a sua guerra, para interromper as oposições satânicas, manifestar a sua verdadeira identidade com novas e finas vestes, manifestar a autoridade que o Senhor te deu com um novo turbante, mover-se pela fé, alcançando do Senhor graça e favor, preparando-se, como Esther. Esther passou 1 ano se preparando para o acesso. 1 ano, 12 meses. Para que você seja prudente. Agora eu quero colocar da parte do Senhor aqui 4 práticas que vão ser fundamentais em todo esse processo de acesso, de livre acesso na sociedade, seja no Brasil e seja nas nações. Primeiro, a prática de liberar o som de Judá. Lia, quando nasceu o seu filho, ela desistiu de correr atrás, de lidar com a rejeição, com o desdém. E ela disse, desta vez, louvarei ao Senhor. Ah, irmãos e irmãs, nós precisamos escolher louvar ao Senhor. O louvor é uma escolha. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que no curral não haja gado, ainda que no celeiro não tenha mantimento, eu me alegro no Senhor, eu exalto, eu louvo o Deus da minha salvação. Louve. Quando você louva, você estabelece o trono de Deus na sua atmosfera. Deus está entronizado entre os louvores do seu povo. Então não murmure, não reclame, não queira corresponder com a rejeição, com a revolta. Não! Decida, escolha louvar ao Senhor. Entrando por suas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Em Juízes, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Irmãos, para que nós possamos romper, para que nós possamos abrir caminhos, para que nós possamos estabelecer acessos onde há inimigos, o louvor é uma arma extraordinária de guerra, de triunfo. Sobretudo, altos louvores. Quando nós liberamos o som da tribo de Judá,
o cetro de Deus se manifesta, a estaca de Deus dos céus perfuram toda a resistência e se estabelece na terra. Louve. Em todo tempo, louve. O salmista diz: o teu louvor estará para sempre nos meus lábios. Eu te louvarei perpetuamente. Não pare, não pare, não pare de louvar ao Senhor. Não pare por nada. Ainda que chorando, ainda que gemendo, ainda que louve. Louve. O louvor estabelece a intervenção do Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Rei forte, poderoso nas batalhas. É o Senhor dos exércitos. Louve. Neste ano à frente, nesta estação à frente, louve como você nunca louvou antes, com uma nova intensidade, com uma nova demonstração. Louve, alegre-se nele, rejubile-se nele, celebre a ele. E daí as festas bíblicas se tornam fundamentais. Uma segunda prática fundamental nesta jornada de acesso é você praticar a unção Parates. Há uma unção Parates. No aplicativo aí em cursos, nós temos um congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço e o tema é Parates, a unção que destrava. Nós precisamos nos mover nesta unção. Unção é o poder do Espírito Santo. Esta é uma unção apostólica. É preciso que você esteja alinhado apostolicamente de maneira correta. Como está em Filipenses 3,17, seguindo o exemplo, seguindo o modelo apostólico de uma liderança e de um campo que o Senhor determinou. Em Miqueias, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: subirá diante deles o que abre o caminho, e eles romperão, e eles Parates. Entrarão pela porta e sairão por ela. Isso é livre acesso. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é preciso que você esteja se movendo nesta unção, não por força, não por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias capítulo 4 diz que Zorobabel só conseguiria construir o templo do começo ao fim por causa da unção. Então é um tempo para nós crescermos na comunhão, na confiança, na dependência do Espírito Santo de Deus. A terceira prática, nesta jornada, nesses processos de acesso, é o dom que abre portas. O dom que abre portas. Você sabia que cada um de nós tem de Deus o seu próprio dom? 1 Coríntios 7,7. O problema é que muitos de nós estão negligenciando os seus dons, não conhecem o seu conjunto de dons, não conhecem a ordem de operação dos seus dons e não conhecem o seu dom que abre portas. Quando nós olhamos para José, mesmo tendo todos os motivos para não praticar seus dons, ele praticou. Em Gênesis capítulo 41, do versículo 10 ao 14, está escrito assim: estando o faraó muito indignado contra os seus servos
e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O que levou José da prisão ao palácio? O dom, a palavra de conhecimento através da interpretação dos sonhos. Há dons extraordinários que abrem portas. Você precisa saber, e não só saber, praticá-lo e desenvolvê-lo continuamente. Não permita que as perseguições, injustiças, bloqueiem, entulhem este dom como os demais. Foi a partir da interpretação, trazendo o significado dos sonhos para o copeiro, que fez com que José saísse da prisão, fosse para o palácio, e lá no palácio ele então exercita os demais dons, que faz com que ele seja estabelecido no palácio, tendo não só acesso ao palácio, acesso a Faraó, como acesso ao lugar de governante. Que extraordinário! Trazendo livramento, provisão para o seu povo e para o Egito e para as nações. A quarta prática é a palavra no portal. Irmãos, infelizmente muitos no corpo de Cristo não têm ainda esta revelação da palavra no portal. Veja o que está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus estava dizendo, olha, essa palavra que eu estou dando, vocês precisam fixar no coração, com os teus filhos, na tua casa, na tua mão, na tua testa, mas também nos portais da tua casa. Irmãos e irmãs, quando nós buscamos ao Senhor e o Senhor nos dá essa palavra no portal, isso nos abençoa de uma maneira tão extraordinária. E isto aconteceu com Isaac. Nós temos um treinamento no aplicativo AIM Cursos, Desentulhando Poços. Triunfe sobre os invejosos. A apóstola Daniela dá uma aula extraordinária sobre a palavra no portal. O que fez Isaac ser distinguido em bênçãos e triunfar-se sobre os invejosos, tudo começa com a palavra no portal. A palavra no portal, ela nos capacita na vigilância, no discernimento, na direção, nas promessas, nas bênçãos, nas guerras. Aleluia! Aleluia! Domingo passado, na ministração, na adoração no Jardim exclusivamente online, eu falei da palavra no portal para este hub.
A palavra no portal para este centro apostólico é Isaías 60, de 1 a 3. Deus deu a visão para a apóstola Daniela de uma clareira e Deus me deu o texto. E nós vigiamos em cima dessa palavra, nós discernimos em cima desta palavra, nós tomamos decisões em cima desta palavra, nós profetizamos esta palavra. Mas isso nós não fazemos só aqui. Deus nos deu uma palavra no portal para nós virmos para Campinas, e assim nas mais variadas áreas da nossa vida. Qual é a palavra que Deus tem dado nos teus portais, nas tuas entradas? Ela é chave, ela é chave. Agora, seja na liberação do som de Judá, neste louvor, seja na operação da unção Parates, seja na prática do dom que abre portas, seja na palavra no portal, tudo precisa ser regado com oração. Tudo com oração. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo solicita para os irmãos. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecida o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre fazê-lo. Ele está pedindo oração, ore por mim. Ore por mim, para que eu tenha acesso e eu possa abrir a boca e fazer conhecido o mistério do Evangelho. Como embaixador, eu preciso ter acesso. E eu quero concluir com um texto de Apocalipse. Aleluia. Texto de Apocalipse. Aleluia. Capítulo de número 3. Na igreja de Filadélfia, quando o Senhor diz: conheço as tuas... versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre. E ele tem posto diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso é acesso. Então, Senhor, nós te exaltamos e proclamamos graça e favor para que tenhamos livre acesso a todos os lugares, a todas as pessoas, a todos os recursos que fazem parte das tuas promessas, que fazem parte do plano de aliança, do tempo de aliança e das bênçãos da aliança, em nome de Jesus. Graça e favor para ter acesso. O Senhor é poderoso e fiel para cumprir as tuas promessas, todas elas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós estamos concluindo mais esta adoração no jardim, exclusivamente online, e nós queremos encorajar você, instruir você. Nós temos um encontro próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, às 18 horas, no meu Instagram, live.
para nós recebermos uma palavra profética para 2026. Então, não perca, compartilhe, divulgue e vamos juntos em nome de Jesus. Neste final, eu quero fazer aqui um agradecimento nessa conclusão deste ano, agradecer ao Senhor Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós e também a nossa gratidão aos integrantes da diretoria do Ministério Apostólico Ramo Estendido, os nossos colaboradores, aqueles que trabalham conosco na parte administrativa, operacional, a nossa gratidão a todos que têm exercido seus dons nas tribos, intercessores e vigias, na tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, tribo de Judá, tribo de Azer. Glória a Deus! A nossa gratidão a todos os alinhados como pessoa, família, ministério, igreja, negócios, todos os jovens do Nova Safra, todos os ministros da rede apostólica 5x7, a nossa gratidão ao Senhor por todos que têm se movido conosco na adoração no jardim, no Palavra de Avanço, na intercessão profética, na vigília web, amém? Participando da programação semanal, participando dos treinamentos em primícias no jardim, nos congressos, na escola do reino, no Copa, no acampamento do Nova Safra, no Connections. A nossa gratidão por todos que oram conosco, por nós, por todos que têm sido fiéis, generosos, com liberalidade nos dízimos, primícias, ofertas, investimentos, a nossa gratidão. A apóstola Daniela e eu somos gratos ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Amém? Glória a Deus. Que todos tenham um final de 2025 extraordinário, abençoadíssimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aguardo você quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025, às 18 horas no meu Instagram. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.